cliente te chamou para acompanhar ele na delegacia. Você sabe exatamente o que você tem que fazer? Se não sabe, assiste o vídeo até o final, que eu separei alguns passos que eu acredito ser bem importantes e que acontece no nosso cotidiano, é bem comum acontecer, para que você saiba como se portar, o que falar e o que fazer nessas situações, beleza? Então, roda a vinheta. Mentira, eu nem tenho vinheta. Vai, sem mais delongas. Primeira coisa, você tem que saber o que que ele é, o que que ele vai fazer lá na delegacia, tá? Ele vai ser testemunha, ele é investigado. O que que tá falando a intimação? Para isso, você vai pedir que ele mande uma foto da intimação para você. Pode ser pelo WhatsApp mesmo, é só para você saber. Eu vou colocar em algum lugar aqui uma intimação para vocês terem uma noção do que a gente vai precisar saber na intimação. Quais são os dados principais que a gente precisa saber ali. Então, a primeira coisa que tem que saber, o endereço da delegacia, depois, data e hora do comparecimento, os nomes, tanto do delegado quanto do escrivão, porque basicamente você vai falar com o escrivão, diretamente com o escrivão, tá? Quem colhe os depoimentos, quem faz essa oitiva, tudo vai ser o escrivão. Então, principalmente, você pega o nome do escrivão. E na intimação, você já vai ver a qualificação. Se vai ser para ele prestar depoimento, como vítima, como indiciado, testemunha. Ali você já tem uma noção, mais ou menos, do que ele é. Próximo passo, você vai ter que perguntar para o cliente do que se trata. Você sabe, fulano de tal? Você sabe do que se trata essa intimação? 90% vai falar, não, eu não sei de nada. Tava de boas e chegou aqui uma intimação em casa, porque nunca eles sabem. Mas você vai apertando um pouquinho, tem certeza? Quando você acredita, pelo menos eu faço assim, tá? Quando você acredita que é algo mais sério, assim, eu vou antes, sozinha, mas lá na frente eu vou falar, e converso para ver o que é, né? E remarco ali um comparecimento para eu poder já falar com ele, sabendo do que se trata. Pergunta para o cliente do que é, sobre o que é. Se ele não souber, então não tem jeito, você vai ter que ir na escura mesmo, tá? Paciência. Passo 3. O que você tem que levar? Não pode esquecer de levar a sua OAB, uma procuração para ele assinar lá no momento e você juntar no inquérito. Ah, mas eu esqueci de levar a procuração. Esqueceu de levar a procuração? Você fala lá pro escrivão que vai juntar a procuração depois. Não tem problema nenhum, tá bom? Aí passo 3, orientar o cliente. Bom, você vai orientar o cliente antes de entrar para ele falar pouco, né? Primeiro ver do que se trata e depois, somente com a sua anuência, somente quando você der autorização que ele fala alguma coisa, beleza? Por quê? Porque assim que você entra, é o próximo passo, você pede para falar lá com o escrivão que te deu aquela intimação. Então, você vai chegar lá no balcão, vai se apresentar e vai falar: oi, tudo bem? Eu tô com uma intimação aqui pro meu cliente, o fulano de tal, e eu gostaria de falar com o escrivão blá, 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 blá. Aí a pessoa já vai te direcionar ou vai chamar o escrivão para você conversar com ele. Conversando, você vai falar, olha, foi intimada, tal, gostaria de saber do que se trata. É isso. Aí aqui vem 2 pontos. Se você for sozinha, né, você pode ir sozinha, sem o cliente, e aí você vai, conversa com o escrivão, pergunta do que se trata, vê quais são as provas que eles juntaram, vê tudo direitinho, e aí você remarca para ele comparecer depois, beleza? Aí eu acho essa opção mais segura, principalmente quando se trata ali de um indiciamento, o cliente já te contou mais ou menos do que é, tal, então você já tem uma noção. Eu acho mais segura essa opção do que você já levar o cliente de uma vez. A outra opção é você ir com o cliente. Foi com o cliente, você vai descobrir ali no momento do que se trata. Quais são as provas, o que eles juntaram, tudo direitinho. Você sabendo exatamente do que se trata, exatamente o que é, por que chamaram seu cliente ali, você vai falar para o escrivão: ah, eu gostaria de um tempinho com o meu cliente, uns 5 minutinhos para eu conversar com ele, antes de começar a oitiva, pode ser? Esse pode ser mais por formalidade, tá, gente? Porque ele tem uma obrigação de deixar você falar a sós com o seu cliente. Beleza.
Ele vai sair, você vai conversar com o seu cliente. Fudeu. Não. Você vai falar com o seu cliente numa boa. Me fala sobre o que você sabe desses fatos. Onde você estava, o que aconteceu. Lembrando que, primeiro, você não pode acreditar em réu, indiciado, investigado, em nada, tá? Mas você tem que deixar ciente que se eles mentirem pra você, quem vai se prejudicar vai ser ele, não você. Você vai embora pra sua casa e tá tudo certo. Então eles precisam te contar exatamente o que aconteceu. Deixa isso bem ciente pra eles vão te contar, tal. Se não souber, não sei de nada, então você vai orientar o seguinte: fale pouco. Se você não lembrar, você vai falar: não lembro, não me recordo, tá? Ou então, não quero, não vou falar sobre isso, prefiro ficar em silêncio. Não, vou ficar em silêncio. Ponto, tá? Caso você acredite que ali na oitiva o escrivão ele tá fazendo umas perguntas meio capciosas ou de duplo sentido, que possa meio que induzir ali o seu cliente a falar alguma coisa, você pede, você interrompe, sempre com educação, você não tá ali para fazer baderna, para brigar, para nada, faz com educação, tal. Ah, licença, só para eu entender, você pode reformular? Porque acho que não ficou muito clara a pergunta. É isso, é simples, tá? Caso ainda ele reformule de uma forma que dê essa dubiedade, que fique uma coisa meio, sei não, hein? Você fala, ele não vai responder, vai ficar em silêncio, ponto, tá bom? É um direito seu e do seu cliente. Agora passo algum que eu não sei qual que é mais, tá? Postura do advogado e do cliente. Cara, você tem que manter a calma, porque se você não mantiver a sua calma, automaticamente o seu cliente também vai entrar em desespero, porque ele tá ali confiando em você, tá? Então mantenha calma, não tem assim, não tem segredo nenhum. A gente tem medo do desconhecido. Então por isso que eu tô falando aqui, passo a passo, possíveis coisas que acontecem, o que você tem que falar em cada momento, justamente para você não ir no escuro, entendeu? Para você ter uma noção do que você tem que fazer, como você tem que falar, beleza? Mantenha-se calmo, intervenha quando for necessário, que nem eu falei no passo anterior. Não precisa brigar, não precisa gritar, nada disso. Mantenha a educação. Caso alguma coisa saia do roteiro ali, você vai pedir para registrar o que aconteceu em termo, tá? Por exemplo, eu tinha um cliente, ele foi intimado para ir para a delegacia e eu fui acompanhar ele, né, na oitiva. Quando eu cheguei lá, já estava meio que tudo preparado para o indiciamento dele. Então, e eu só fiquei sabendo lá na hora. Era um crime de atestado médico falso e eles já tinham até conversado com uma testemunha anterior que tinha fornecido algumas conversas entre eles, né? E eu pedi, falei, eu quero ler as conversas. Ah, mas ainda não deu tempo de juntar. Havia já uma semana que eles estavam com essa prova. Aí eu falei assim, bom, mas o depoimento dela foi há uma semana. Mas ainda não deu tempo, doutora. Vamos fazer o seguinte, a senhora lê aqui no meu celular, pode ser? Aí eu falei, tudo bem, pode ser. Eu li no celular, dei uma lida, assim, bem rápida, tal. E quando eles vieram me trazer, eles colocaram como se eu tivesse tido acesso a todas as provas. E eu não tive acesso a todas as provas. Eu pedi para que eles registrassem em termo que eu não tive acesso a todas as provas. Mas eles bateram o pé que eu tinha acesso a todas as provas porque eu havia visto no celular do policial. Então eu pedi para o delegado, que no caso já veio até o delegado conversar comigo, para que ele colocasse lá no termo que eu vi a prova por cima através do celular de um dos agentes, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu não tive tempo para analisar, para fazer uma análise mais profunda das conversas, sabe? Eu fui passando porque eu não tinha tempo para ficar ali. Eram, sim, milhares e milhares de conversas. Milhares não, mas eram muitas conversas. Eu sei que ele fez e refez umas 3 vezes, e nenhuma das 3 vezes ele colocou que tinha sido visto através do celular do agente. Enfim, como ele já iria ser indiciado, eu falei, olha, como ele já vai ser indiciado, para não ficar nesse vai e vem,
eu mesma vou escrever aqui no termo e aí eu assino. Então eu mesma escrevi, você também pode fazer isso. Teve uma pergunta específica que foi, uma pergunta que ficou meio esquisita e ele respondeu de um jeito, mas o escrivão colocou de um outro jeito, colocou de um jeito incompleto, você pede para reformular, você pede para não, você pode só colocar, arrumar aqui para mim, por gentileza? A resposta foi essa. Eu gostaria que constasse a resposta completa, tal. Então, faça isso, é um direito seu. Ele vai reformular numa boa, tranquilo, tá? Não precisa ficar com medo. Ah, e se ele não quiser fazer? Se ele não quiser fazer, você escreve. Escreve que nem eu fiz e assina, coloca a data e pronto, tá bom? Ali você está a favor do seu cliente. Lembrando, você pode fazer tudo isso com a maior educação do mundo. Você não precisa fazer nada com gritaria, brigando, tá bom? Então, basicamente é isso. Próximo passo. Se ali, no momento do depoimento, o delegado ou o escrivão, quem estiver conduzindo ali a oitiva, começar a pressionar para ter uma resposta rápida, para, tem como acelerar, tem como responder mais rápido, tal, você dá um break, você fala ou, não fala ou, né? Ou, mano, tá louco? Você fala, não tem como acelerar. Ele vai responder com calma, porque aqui a gente precisa da maior fidelidade do relato. Sempre com muita tranquilidade, não precisa ficar nervoso, com medo, tá? É uma situação bem simples. Na verdade, é mais o desconhecido que deixa a gente com medo mesmo. Então, vai com calma, tá? Na oitiva, seu cliente começou a se enrolar, começou a falar coisa que já não devia. Tá me entendendo? Você já corta com aquela delicadeza que a gente já falou. É só um minutinho. Você pode repetir, por favor, a última pergunta? E aí o escrivão vai repetir. O cliente, ele já vai dar uma respirada, porque você já vai ter conversado com ele antes, falado, olha, só responda o que te perguntar. Não fica floreando, tá? Não fica inventando, detalhes, não fica falando detalhes. O que perguntou? Que cor é o céu? O céu é azul. Coisa simples, objetiva e ponto final para depois a gente ter um melhor entendimento do que está acontecendo e aí sim bolar uma estratégia ali de defesa. Daí você pediu para reformular a pergunta. Aqui, se o cliente, você vê que o cliente ainda está falando ali coisa que não deve, você explica com as suas palavras, da melhor maneira, como se fosse uma criança de 5 anos de idade, entendeu? Explica para ele, ele quer dizer tal coisa, entendeu? E pergunta assim, objetiva, que é para ele responder, sim, não, entendeu? E aí, por fim, depois que acaba ali, vem a assinatura, que basicamente é você ler o que foi dito e mandar ele assinar, tá? X, eu posso mandar o cliente ler? Cara, pode, mas tu confia nele? Eu não confio nem em mim, tá entendendo? Então você vai ler, você não vai mandar ele assinar nada sem você ler. Você vai ler, vai ver se tá tudo certinho, se foi escrito tudo como ele respondeu, tá? Acabou, assinou, muito obrigada, tal. É isso, tá? No caso do meu cliente, se ele for indiciado. Se ele for indiciado, não tem nada de diferente do que eu falei até agora. É só ele vai ser indiciado, vão tirar lá as fotos dele com o papelzinho lá, a plaquinha, e é isso, tá? Gente, não precisa ter medo. Assista, reassista esse vídeo. Toda vez que você sentir uma insegurança ou tiver dúvida em algum procedimento, você vem aqui, visualiza aqui o vídeo, mas você vai ver que de verdade é só questão de prática, porque lá no fundo não tem segredo. Então, se vocês quiserem saber de outras dúvidas, outros procedimentos, comenta aqui, audiência de custódia, audiência civil, audiência criminal, trabalhista, comenta aqui que eu trago passo a passo as possíveis e mais comuns situações que acontecem para que você consiga desenvolver ali a prática da melhor maneira possível, descobrindo qual é o seu jeito de advogar, tá bom? Beijos e até a próxima.